E se eu te disser que nem tudo que você vê na indústria aí cinematográfica no meio da cultura pop é o que parece ser? E se eu te disser que existe um número que sempre aparece nas produções aí no meio da cultura pop, inclusive esse número ele é mencionado no livro de Apocalipse, na Bíblia Sagrada. Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal Ribeiro Games mais uma vez. Para quem não me conhece, eu me chamo Ribeiro. E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje, esse vídeo inclusive é uma sugestão de um dos inscritos do canal. Eu vou estar colocando aí o print, né, do canal do inscrito que me deu essa sugestão de vídeo. E é um vídeo que eu também estava com vontade de fazer. E eu consegui unir aí o útil ao agradável. Isso mesmo, então sem mais enrolação, o nosso primeiro exemplo vai ser esse exemplo aqui. Vou colocar na tela para vocês. É o filme do Bob Esponja que se chama Bob Esponja o Filme. Esse filme foi lançado em 2004. Aí vamos ler aqui um pouquinho sobre a sinopse do filme. A animação baseada na famosa série da Nickelodeon levou para as telonas um humor surreal, ágil e irreverente. O filme ampliou o universo do personagem e mostrou que a série não era apenas um produto infantil, mas um fenômeno global, com uma aventura que mistura comédia, nonsense, amizade e um roteiro leve. Bob Esponja, o filme, se tornou referência por conseguir agradar crianças e adultos. Sua importância cultural está no fato de ter solidificado Bob Esponja como ícone da geração dos anos 2000. Atravessando faixas etárias e ganhando status de personagem marcante na cultura pop mundial. Então galera, o nosso primeiro exemplo é esse, o filme do Bob Esponja, que se chama Bob Esponja o Filme. Inclusive, a primeira vez que eu assisti esse filme foi mais ou menos ali por meados de 2005 para 2006, né? E assistiu eu juntamente com meu irmão, quando eu era bem mais novo, bem mais criança, e eu curti muito por conta das inúmeras piadas ali do filme. O filme é bastante cômico. Se você ainda não assistiu, se for assistir pela primeira vez, cara, o filme é muito engraçado, pelo menos eu acho. Até hoje eu acho esse filme muito engraçado e arrancou muita risada minha e do meu irmão, cara. Só que agora, né, eu fui assistir esse filme atualmente, digamos, nesse ano, e eu consegui notar uma coisa nesse filme que até então, quando eu era mais novo, criança, não tinha notado. E o que aparece nesse filme, em algumas cenas, mais precisamente aí próximo do fim do filme, no momento em que o Bob Esponja começa a cantar ali uma música em estilo rock and roll, aparece uma imagem bem curiosa, cara, que eu vou mostrar pra você agora mesmo. Esse aqui é o momento, perdão, em que o Bob Esponja tá tocando, o filme se transforma em um videoclipe animado. Esse é o momento, e a imagem que aparece nesse videoclipe animado, já bem perto do fim, é essa aqui. Essa imagem com essa imagem. Primeiramente, vamos falar sobre essa imagem, cara. Essa imagem faz parte do filme, né? E é um frame que aparece durante a execução do filme rápido, aparece rapidamente. Só que agora eu fui assistir e eu notei algo muito estranho, cara. Você consegue notar algo estranho nessa imagem? Consegue notar alguma coisa estranha? Vou estar colocando na tela aí para você o número que forma essa imagem. Na edição eu vou estar colocando, pedir pro editor, coloca aí o número, editor. E além dessa imagem aparece essa imagem também que eu printei. Essas duas imagens aí. Inclusive essa imagem aqui, eu vou tentar dar um pouco de zoom para vocês verem com mais detalhes. Essa imagem aqui que chama atenção, cara. À primeira vista, né, é aquele sorvete, né? Se eu não me engano, banana split com 3 cerejas. Só que, né, a disposição das cerejas aí na imagem formam também um número, cara.
Isso está formando uma espécie de numeração. Editor, mais uma vez, dá essa força para nós. Agora vocês vão perceber o número que se forma. Então esse é o nosso primeiro exemplo, né, da aparição desse número. Aparentemente ele aparece bem rápido, porque até então essa imagem aqui em específico é um frame que passa, não é tão rápido, mas também não é um frame que passa com um tempo muito longo, cara. Inclusive você pode perceber que aqui na imagem, né, um pedacinho aqui da perna do Bob Esponja. E o Bob Esponja até então passa dançando em frente a essa imagem. E quando criança eu vi essa imagem, não me chamou a atenção, né? Até então, porque criança, mano, criança não presta atenção em nada a não ser, né, as cores do desenho, se é engraçado ou não, e que vai entreter ali e tudo mais, né? Mas como adulto, a gente vai prestar mais atenção. Então, cara, esse filme fez bastante sucesso até mesmo por conta disso, do seu humor inocente, né? Um humor aí, digamos, inocente. Então esse é o nosso primeiro exemplo. Agora, velho, a gente vai para o nosso segundo exemplo, que eu vou estar mostrando para vocês aqui. A imagem, isso aqui ainda são imagens do Bob Esponja. O nosso segundo exemplo é deste filme aqui, velho. Este filme. Esse filme, ele é bem legal, ele é de artes marciais. Esse filme se chama O Homem do Tai Chi. Inclusive esse filme ele foi dirigido pelo Keanu Reeves, né? O mesmo ator lá que fez o Neo em Matrix. O Keanu Reeves dirigiu, mano, esse filme. Ele é o diretor desse filme. Inclusive ele é o vilão do filme. O personagem aqui, digamos, o protagonista principal, o mocinho da história, é esse rapaz oriental aqui. E no fim do filme ele enfrenta o Keanu Reeves, que é uma espécie ali de vilão. Cara, esse filme é bem legal, mano. Bem legal. A primeira vez que eu vi, eu fiquei impressionado. Muito impressionado mesmo. E na primeira vez que eu assisti esse filme, eu não consegui notar, né, o número que surge nele. Eu vou ler a respeito do filme aqui pra vocês. O Homem do Tai Chi. Esse filme foi lançado em 2013. Dirigido e estrelado por Keanu Reeves, como eu falei agora há pouco, o filme transporta o espectador para um drama de artes marciais centrado no conflito interno do protagonista, que é o rapaz asiático lá. Longe dos exageros comuns no gênero, a obra explora o equilíbrio emocional, a pressão psicológica e as consequências do poder, quando usado pelo motivo errado. Além das coreografias realistas, o longa se destaca pela proposta de mostrar a arte marcial não apenas como combate, mas como um caminho espiritual e disciplinar. Dessa forma, o Homem do Tai Chi se tornou uma peça moderna dentro do cinema de artes marciais, valorizando técnica, filosofia e questionamento moral. E esse filme é muito legal, cara. E a imagem que aparece nesse filme em questão, o número aparece, é essa imagem aqui. Você consegue notar alguma coisa diferente? Vou dar um zoom aqui rapidinho. Aqui, meu filho, na placa do carro. Na primeira vez que eu assisti esse filme, eu não notei, mano. A gente fica tão empolgado porque esse filme ele tem algo que te prende, mano. Algo que te prende, né? As lutas são legais. Pra quem não assistiu, assista, né? Você vai ver que a coreografia marcial ali é interessante. Não é algo tão cansativo de ver, mano. O desenrolar do filme é legal. Isso te prende, né? Só que reassistindo ele pela segunda e terceira vez, eu notei essa imagem, cara. Essa imagem aqui, você tá vendo na placa desse veículo. Inclusive esse veículo faz parte da empresa, né, do vilão aí da trama. Esse veículo aqui, ele é dirigido por pelos capangas, afinal, né, do vilão da trama
dentro do filme. E o vilão da trama é o próprio Keanu Reeves desse filme, o mesmo ator lá de Matrix que fez o Neo. Então, galera, tá aqui pra você. Agora nós vamos para o nosso terceiro exemplo, que não é uma coisa tão conhecida, acredito eu. Essa imagem aqui, cara, ela é inclusive, né, uma imagem de um curta-metragem, de uma animação curta que foi baseada em Matrix. É como se fosse uma continuação em animação da franquia Matrix. Quem assistiu Matrix? Acredito, né, que a grande maioria das pessoas já assistiram, já ouviram falar do filme Matrix, né, da franquia, da trilogia, enfim, da história Matrix. E essa animação, ela faz parte. Ela é como se fosse continuações, né, dos filmes. E essa animação, ela se chama Animatrix. Vamos ler a respeito dela aqui um pouquinho aqui, ó. O nome desse episódio, né, em questão, porque são vários episódios, essa animação ela tem vários episódios. E cada episódio é diferente a história contada e também o estilo de animação é diferente um episódio do outro. Não é uma animação semelhante, né? Cada episódio tem a sua particularidade em estilo de animação. E o nome desse episódio aqui de Animatrix é Recorde Mundial. E esse episódio foi lançado em 2003, faz um tempinho, né, cara? 2003 ele era bem novinho, faz um tempinho aí. Vamos ler a respeito dessa animação. Parte do conjunto de curtas que expandem o universo de Matrix. O episódio Recorde Mundial se destaca por uma abordagem humana introspectiva, inspirado em competições atléticas. O curta apresenta um corredor que ultrapassa os limites físicos impostos pela Matrix e por alguns instantes desperta para a realidade verdadeira. Dando um parecer aqui, a galera que tá por dentro aí, né, do universo de Matrix sabe, né, que a Matrix é um lugar onde as pessoas são controladas, vivem em um mundo que não é o mundo real. Não é o mundo real, é um mundo digital, né, criado por computadores, por inteligência artificial, né, e as pessoas vivem presas nesse mundo. Dá continuidade aqui na leitura. A animação com estilo próprio e visual marcante, inclusive a animação é bem legal, cara. Reflete sobre a determinação, superação e fragilidade humana diante de sistemas que controlam e definem a realidade. O impacto cultural desse episódio está na maneira como ele aprofunda temas da franquia, sem depender diretamente dos personagens centrais dos filmes, que foi o que eu acabei de falar. Essas animações fazem parte da franquia, né, mas não dependem do enredo dos filmes. Inclusive, velho, esse personagem aqui que é o corredor. Esse personagem é um corredor. E ele, digamos assim, vou tentar resumir para vocês. Ele tá numa corrida que ele ultrapassa os limites do corpo dele. Apesar que, né, essa existência dele é dentro do universo da Matrix, é dentro do universo digital, né? Não é o corpo físico dele real, é um corpo ali digital. É como se fosse um avatar dele digital, né? Dentro do universo digital da Matrix. Então, dentro do universo digital da Matrix, perdão, ele está em uma corrida e ele ultrapassa os limites do corpo digital dele, né? Da versão digital dele que está presa na Matrix. Ele ultrapassa os limites e por um breve período ele desperta da Matrix, cara. Ele desperta para o mundo real, né? Para o mundo que é controlado por essas máquinas aqui, sacou? O mundo real é controlado pelas máquinas. É um mundo devastado, controlado por inteligência artificial, por computador, por robôs. Inclusive, você pode perceber aqui na imagem, este aqui é o personagem. Ele está conectado a um cabo e dentro como se fosse uma câmara. Como se fosse não, ele está dentro de uma câmara, né, preso, aprisionado por cabos aqui, ó.
E essa figura aqui, no formato de um olho, é um robô. E surge durante a animação. Isso aqui é um print, né? Se você colocar aí no... aqui mesmo na plataforma para assistir, coloca Animatrix Recorde Mundial, você vai poder assistir essa animação na íntegra. Beleza? Então, meus amiguinhos, aqui também, né, na imagem do robô, para você ver que os robôs da inteligência artificial controla tudo no mundo real. Controla tudo, tudo. Inclusive as pessoas. E aqui no robô você pode ver também, aqui nesse robô em formato de olho, você pode ver também uma numeração, cara. Sacou? Vou até editor, me ajuda aí, pô. Vou dar um zoom aqui. E o editor vai dar uma marcação para você. Aonde tá os números. Tá bem visível, né? Um 6 aqui, um 6 aqui e outro 6 bem do lado. Isso tá bem escondido, mano. É bem oculto. Não tá algo assim tão na cara, até porque esse frame ele aparece rapidamente. Não é um frame que demora muito tempo. É rápido. Então esse é o nosso terceiro exemplo, cara. E nesse vídeo aí eu trouxe para vocês, né, 3 exemplos. O primeiro exemplo foi do Bob Esponja o filme. O segundo exemplo foi do Homem do Tai Chi, que é uma longa-metragem. Bob Esponja o filme também é uma longa-metragem, né, de animação, mas é do Bob Esponja e é um filme, blá blá blá. O Homem do Tai Chi e também esse curta-metragem que é uma animação que dá continuidade ao universo de Matrix. É como se fosse continuações que não são filme, sacou? Que se chama, o nome desse episódio se chama O Recorde Mundial. Animatrix, o recorde mundial. Então, meus amigos, você pode ver que dentro da cultura pop esse número ele sempre tá sendo exibido, cara. Ele sempre tá sendo mostrado. Esse número em particular aqui. Agora nós vamos, né, eu vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo. Dentro da Bíblia, aonde é que a Bíblia fala a respeito desse número? Vamos ler aqui devagar. Isso está em Apocalipse 13:16. Apocalipse 13:16. Quase eu não lembro. Eu vou ler aqui para vocês, né, devagar. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Aqui o versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Agora para o versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então, meus amigos, você vê que a própria Bíblia Sagrada denomina quem pertence a esse número. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, né? Que é o mesmo número que você viu aí nos exemplos no filme do Bob Esponja, no filme do Keanu Reeves, O Homem do Tai Chi, e na animação de Animatrix. O número se repete em, né, produções aí da cultura pop que foram lançadas em intervalos de tempo muito diferentes, cara. O Homem do Tai Chi perdão, foi lançado em 2013. Bob Esponja, o filme, em 2003. Não, perdão, me perdi aqui no lançamento. Bob Esponja foi em 2004. E Animatrix, né, que foi lançado em 2003. Então você pode ver aí esses exemplos, né, que
tem muita coisa dentro da cultura pop, cara, que liga com a Bíblia, né? Querendo ou não. E até mesmo para quem não acredita na veracidade da Bíblia, cara, a própria cultura pop aí tá mostrando, né, para quem quiser ver de forma escancarada, velho, né, que a Bíblia não é um livro qualquer, mano, não é só um livro, velho. É algo que é verdadeiro, mano, é concreto. Se não fosse concreto, por que colocariam isso na cultura pop de uma forma tão repetitiva? Fica essa pergunta no ar. Então eu trouxe 3 exemplos mostrando para vocês e também para você que pode estar até fazendo um teste, pegando aí diferentes obras dentro da cultura pop, seja filme, seja anime, seja até games, porque também esse número, mano, constantemente aparece em filme, em jogos, animação. Tem muita coisa, mano. Não tem como eu trazer tudo isso dentro de um vídeo, porque o vídeo vai ficar muito, muito grande. Mas você vê que tá fazendo o teste, irmão. Pegue aí um anime, pega um jogo e vê se de alguma forma não é mostrado essa numerologia dentro aí do seu game ou dentro da sua série, do seu filme, enfim, cara. Veja se não é mostrado de alguma forma. Claro, nem sempre é mostrado assim de uma forma tão escancarada, velho. Nem sempre é mostrado de forma tão evidente. Mas de alguma forma pode estar sendo mostrado em você que ainda não notou. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vídeo assim, eu achei tá legal de fazer, mano, porque é algo, né, interessante de se pensar, né? Aí eu deixo essa pergunta pra você, cara. Eu quero saber a sua opinião agora, o que você acha. Eu não sei como. O que você acha sobre a aparição recorrente desse número dentro da cultura pop? Qual é a sua opinião? Você acha que a Bíblia tá correta? Acha que não? Você acredita que seja o número da besta ou não acredita? Enfim, mano, quero saber a sua opinião aí. Eu acredito, cara, que sim, é o número da besta. Não tem outra explicação concreta. E até mesmo trazendo aqui pro exemplo do Animatrix. E dentro do Animatrix, o mundo ele é controlado por máquinas, né? E a Bíblia também fala de um sistema, cara, de algo que remete a controle monetário, né? As pessoas não vão poder vender ou comprar se não tiverem esse número, né? Se não tiverem adotado a esse número, seja um sinal, cara, seja algo físico, seja algo, até a Bíblia mesmo dá na mão direita ou na testa. Pode ser algo físico, pode ser uma tecnologia, pode ser, mano, tem inúmeras possibilidades, cara, inúmeras possibilidades. Então é algo concreto, algo que remete a controle, cara, controle das massas, sacou? Como tá, né, até mesmo de forma aí mais, digamos, light dentro de Animatrix, light entre aspas, né? Porque lá as máquinas controlam tudo. E cara, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. E eu fui. Valeu.